Pessoal, boa tarde. Gostaria de mostrar para vocês alguns detalhes aqui que eu fiz de conversar sobre, por exemplo, entrar no site da Câmara e acompanhar um projeto de lei ou consultar alguma lei, medida provisória, emenda constitucional que já existe, tá? Eu vou fazer a simulação aqui da procura da medida provisória 927, que ficou conhecida aí semana passada, porque foi publicada pelo presidente, pelo Bolsonaro, sobre as relações trabalhistas aí por conta do Covid-19, tá? Eu vou aqui, na tela do Google, vou lá, digito MP 927, se eu souber o número, ela já até aparece lá, umas sugestões, /20. Clico lá. E eu vou aqui nesse do Congresso Nacional aqui, segundo. Vamos ver se vai aparecer lá a tramitação, alguma coisa assim, ou se vai direto no texto. Ele dá um resumo, tá vendo? Olha, medida provisória 927. Aí tem aquele resuminho que eu falei com vocês, medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Aí, ele fala, aparece a ementa, a explicação, quem defende aí, no caso ele, que o presidente que assinou, ele vai explicar aí mais ou menos as razões que fizeram ele a editar essa medida provisória. Lembrando que a medida provisória é aquele ato normativo que o chefe do executivo publica, ele assina, no mesmo dia começa a valer e ela passa no Congresso para aprovação ou não, dentro de um período determinado. Aí ele vai falar, embaixo aparece seu opinamento, opine sobre a matéria, o pessoal pode opinar sim ou não. Situação atual, aguardando providências. Aí, tem aqui, entenda a tramitação da medida provisória, em azul, A gente clica, ele vai explicar, As medidas provisórias são normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos imediatos, a MPV precisa de posterior apreciação pelas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, para se converter definitivamente em lei ordinária. O prazo inicial de vigência de uma medida provisória é de 60 dias e é prorrogado automaticamente por igual período caso não tenha sua votação concluída nas duas casas do Congresso Nacional. Se não for apreciada em até 45 dias, contato da sua publicação entra em regime de urgência, sobrestando, ou seja, suspendendo, paralisando, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. O artigo 62 da Constituição traz as regras gerais de edição e apreciação, definindo inclusive assuntos e temas sobre os quais não podem se pronunciar. Aí ele fala da resolução interna aí do Congresso sobre ela, e as fases relativas à tramitação de uma medida provisória no Congresso estão detalhadas logo a seguir, com a disponibilização dos principais documentos produzidos nas várias instâncias de deliberação, incluindo emendas apresentadas, parecer, etc. Olha lá, o caminho. Publicação, O presidente, no caso, ele publicou a medida provisória. Vai para uma comissão mista, depois vai para a Câmara dos Deputados, Senado Federal. Aí, publicação, ele explica aí, o texto da medida é publicado no Diário Oficial, tarará, tarará. Comissão mista. O que a comissão mista vai fazer, como é que ela vai ser composta lá, 12 senadores, 12 deputados, e vai explicando exatamente o caminho que ela vai seguir. Depois ela passa para a Câmara dos Deputados, vai ser aí votada. Depois ela vai para o Senado, tá? Tem as explicações aí, tudo direitinho. Vocês não precisam aprender esses detalhes, é mais para vocês terem noção e poderem acompanhar aí os processos legislativos do nosso país. Depois ela retorna para a Câmara e aí há a promulgação da medida provisória. Aprovada, ela vai se converter em lei. Se ela for rejeitada, ela tem a tramitação encerrada e é arquivada, tá? Beleza, então? Então essa aí foi a dica da medida provisória. Um abraço, até mais.